Alô, 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 galera de Palmas que vai fazer o concurso da Câmara do município de Palmas. Vamos começar estudando, né, para esse concurso pela Lei Orgânica. Deixa eu aqui colocar em abreviado, LOP, né, Lei Orgânica do município de Palmas. Bom, gente, vamos primeiro qualificar o município de Palmas. Vamos dizer que Palmas, claro, é um ente de terceiro grau, é um município, tá? Que também pode ser chamado de ente de terceiro grau, ou também ente edilício. Tá legal? Como é que é, Ronaldo? Exatamente. O município, ele pode ser chamado de ente de terceiro grau ou ente edilício. Tá legal? Então, vou colocar aqui, ó. Município. Show? Show. Então, Palmas é um município, pode ser chamado de ente de terceiro grau ou ente edilício. Tá? Tá. Ente, logo, possui personalidade jurídica de direito público. Né? O que vem a ser, Ronaldo? Eu não sei. Eu já ouvi falar tanto nessa tal de personalidade jurídica de direito público, personalidade jurídica de direito privado, mas eu não sei o que é personalidade jurídica. Aí eu respondo para vocês. Olha lá, personalidade jurídica, vamos pegar essa palavrinha aqui, ó. É a titulação de quem possui, né, direitos, deveres e obrigações. Ah, tá. Então, quem tem personalidade jurídica tem a titulação de direitos, deveres e obrigações. É titular de direitos, deveres e obrigações. Em algumas provas, algumas bancas costumam dizer que é titular no âmbito de uma relação de direito subjetivo. Está abreviado aqui, tá? Relação de direito subjetivo. Direito versus dever. Show de bola? Tranquilo, sem medo de ser feliz. Tá, Ronaldo, eu entendi. Então, personalidade jurídica é a titulação de direitos, deveres e obrigações. Mas temos esse termo aqui, de direito público. Quando a gente fala personalidade jurídica de direito público, é porque do outro lado nós temos o Estado, do outro lado nós temos o município, nós temos a União, também. Mas é muito mais pelo nível da relação que o Estado está embutido, que o município, no caso, está embutido, que a União está embutida. Show de bola? Porque o Estado está de um lado e do outro lado está o administrado. Existe uma relação. Então, Ronaldo, a relação não é somente de direito subjetivo? Não. Pode ser também de direito potestativo. Já falei tanto nisso para vocês aqui, o pessoal que vai fazer aí a parte a parte jurídica do município de Palmas ou da Câmara de Palmas tem que ficar muito atento nisso aqui, tá certo? Então, olha aí a essência, olha aí digamos assim, o fiambre a respeito da personalidade jurídica de direito público. De um lado nós temos o Estado, sim, mas o Estado versus o administrado, a população, os particulares, que ora vão ter um dever para com o ente, ora também vão se sujeitar em relação ao ente que possui um direito de representar o povo daquela localidade. Show de bola? Tranquilex? Bacaninha? Bacaninha. Uma outra coisa que a gente tem que sacar sobre Palmas é que está regido de uma forma tríade, ou melhor dizendo, existe uma regência triconstitucional.
regência triconstitucional? Palmas é regido ao mesmo tempo, toma cuidado com isso, pela lei orgânica que rege o município, ente de terceiro grau, ente edilício, possui personalidade jurídica de direito público, é também regido pela Constituição estadual no que couber, bem como pela Constituição Federal. Como é que é a história? Exatamente. O detalhe vai servir aqui como uma dica. Quanto mais distante da União estiver, mais relação de regência constitucional terá o ente. Como assim, Ronaldo? Vamos lá pensar comigo aqui, ó. Nós temos a União aqui, nós temos o Estado aqui, nós temos o município que está dentro do Estado, que por sua vez é certo falarmos que esse Estado está no âmbito de uma congregação fechando a RFB, a República Federativa do Brasil. Show de bola? Show de bola. A União fica aqui. Legal? Legal. Para que o município se relacione com a União, não tem que primeiro passar pelo Estado? Sim. Então, olha lá que legal. Nós temos a Constituição do Estado, ou seja, essa lei orgânica ela tem que ficar subsumida aos limites do que a Constituição Estadual dispuser, bem como tem que ficar subsumido ao que a Constituição Federal, aqui ó, a CF, também dispuser. Então, é como se fosse uma dentro da outra. Não é à toa que se fala em entes das esferas concêntricas. Olha lá, município, Estado, União. Tá legal? Não estou falando aqui de uma organização político-territorial, mas sim político-administrativa. Pouco importa aqui o território nesse momento. O que eu quero falar é que, o que eu quero dizer, melhor dizendo, é que a lei orgânica, a LO aqui, ela tem que se enquadrar no que a Constituição do Estado versar e, ao mesmo tempo, no que a Constituição Federal também versar sobre determinados temas. Bota isso na cabeça, é uma questão de lógica, tá? Você vai precisar desse raciocínio aqui para poder estudar sobre competência. Temas que nós vamos, ou tema que nós vamos, ou temática que nós vamos aprofundar mais à frente. Tá legal? Ah, Ronaldo, eu entendi. Então, o município de Palmas ele tem que estar regido, ele é regido pela lei orgânica, pela Constituição do Estado e pela Constituição Federal, no que couber, é isso? Por isso que você fala em regência triconstitucional. A gente pode considerar a lei orgânica como uma Constituição? Sim, a grosso modo, sim. Não tem nada errado nisso. Tá? O costume é chamarmos de lei orgânica. Tá legal? Mas é uma Constituição, é como se fosse uma Constituição municipal, uma Constituição do ente de terceiro grau, uma Constituição do ente edilício. Show de bola? Bacaninha? Sem mistério? Tá. Então vamos pensar comigo aqui no detalhe. Deixa eu apagar isso aqui para a gente poder tecer melhor detalhes sobre isso aqui. Vamos lá. Tá, Ronaldo, eu entendi. Então, Palmas é regido por esses 3 documentos constitucionais, organizacionais, tanto faz. E logo, podemos entender também que se Palmas está regido sobre isso, está reconhecido pela própria Constituição Federal no âmbito de uma organização político, tanto territorial quanto administrativa, nós podemos dizer que faz parte da federação, não é? Claro, se é ente, então pertence à federação. E se pertence à federação, é óbvio, se é ente da federação, também possui autonomia. Ronaldo, autonomia? O município ele possui um quê de autonomia? Ronaldo, eu não sei o que é autonomia. Vem do grego, autonomos. A capacidade de produzir as próprias normas. Tá legal? A capacidade de produzir as próprias normas e também de atuar com base nelas. Show de bola? Tá. Tô entendendo. Ronaldo, então, o município, o ente de terceiro grau, o ente edilício, chamado Palmas, ele pertence à federação, é um ente da federação e é óbvio que possui autonomia. Ou seja, uma liberdade, olha que interessante agora, uma liberdade limitada
ao que versa a lei orgânica, a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Aí você vai e pergunta, né? Ronaldo, por que 3 constituições? Porque, na realidade, isso faz preservar o Estado federativo. Temos, ou melhor, para mantermos a República Federativa do Brasil, é necessário manter o equilíbrio entre uma liberdade e determinadas limitações para a mantença do território nacional. Porque a partir do momento que não se der autonomia a determinado ente, pode gerar uma desagregação, pode gerar uma tendência a uma separação. Então a coisa é muito temperada, a coisa é equilibrada. E o equilíbrio aí se chama autonomia. Por isso que se dá uma certa liberdade limitada pela Constituição do Estado para não enfraquecer o Estado. Então, olha aí, ó, município, você pode fazer determinadas coisas de acordo com a Constituição do Estado, ó, e também de acordo com a Constituição Federal. Tá legal? Bacana? Estamos dando uma certa liberdade. É isso que a Constituição Federal, é esse o recado que a federação, com base exatamente nos enunciados da Constituição Federal, traz para o município. E, obviamente, para não enfraquecer o Estado, que é a primeira, digamos assim, célula de agregação desses municípios, para não enfraquecer esse Estado, o Estado também reconhece em determinados pontos, desde que não fira o Estado ou a congregação desses outros municípios em colaboração aos interesses do Estado. Então, para poder resumir a história, para você poder entender a lei orgânica de um município, tal qual é o município de Palmas, tudo nasce de uma questão de interesses dos entes. Temos interesses que a União possui, claro, que os estados também possuem e que os municípios também possuem. Só que os interesses dos municípios não podem se sobrepor aos interesses do Estado, porque o Estado também tem que atender outros municípios e também tem que atender o seu próprio interesse, não é? Interesse público, tá? Por favor. A União também, por sua vez, não pode atender somente um Estado, tem que atender todos os Estados e também tem que conversar com os municípios em nome desse balanço, desse equilíbrio chamado autonomia. Entenderam? Bacaninha? Tá. Entendi, Ronaldo. Bacana. Agora, vamos aproveitar e vamos mexer um pouco mais nisso aí, tá? Deixa eu me falar aqui qual é a primeira autonomia que a lei orgânica de Palmas nos traz, nos evidencia. Logo de cara, a alteração de limites do território do município. Ronaldo, é possível alterar os limites do território do município de Palmas? É claro que é. Então, bora lá. A autonomia, a primeira forma de autonomia é a territorial. É a territorial. Ou seja, alterar limites. Alteração dos limites. Aí vem comigo aqui no negócio e vai entender como é que é fácil agora raciocinar desse jeito. Lembra que eu falei para vocês que o Estado ele tem que administrar os interesses públicos dos outros municípios também? Não só o de Palmas? Sim ou sim? Sim. Quando a gente fala de alteração de limites, não é certo que se o município de Palmas é isso aqui, se ele quiser aumentar o limite do seu território, ele não vai poder, de repente, entrar em outro município? Sim ou sim? Sim. Ah, entendi. E se a gente sabe que isso aqui pode, de repente, ferir o interesse público de outro município, por certo, o Estado ele tem que regular isso aqui, não tem? Sim ou sim? Sim. Claro, logicamente, que a União também tem que regular isso aqui. Sim ou sim? Claro, porque se afeta digamos, a relação, se existe digamos assim, um litígio entre dois municípios em razão de alteração de limites, logo isso aqui, se não for resolvido em tempo hábil, ou se não for resolvido de acordo com o que dispõe a Constituição do Estado, as leis do Estado, também pode enfraquecer o Estado. E uma vez enfraquecendo o Estado, cria precedente para que outros Estados também possam
não intervindo, prejudicar o conteúdo da União. E uma vez, olha gente, a união dos estados, só agora estou falando territorialmente, começa a partir de um litígio não resolvido no âmbito das relações dos municípios. Uma coisa tão pequenininha para ser resolvida aqui, enfraquece o Estado, se enfraquece o Estado, pode enfraquecer os outros e assim prejudicar o que tanto se prima, que é justamente a federação. É aquele negócio, efeito borboleta, efeito dominó. Pensa que, ou melhor pensarmos, né, que o não respeito à lei orgânica, o não respeito à Constituição do Estado e, por consequência, à Constituição Federal, pode gerar um efeito dominó de forma a ferir a federação. Tá legal? Uma briguinha pequenininha de alteração de limites pode prejudicar um Estado. Por quê? Porque cria precedente para que outros municípios também assim o façam. Porque se o Estado nada fizer, então vai criar precedente para que outros municípios de outros estados também assim o façam, e se outros municípios de outros estados assim o fizerem, vai prejudicar a República Federativa do Brasil. E é óbvio que essa questão de organização político-administrativa vai ficar prejudicada, e óbvio também, por consequência, que a federação, que a organização político-territorial também assim fique. Olha que legal isso. Olha que raciocínio bacana. Precisa? Você precisa decorar? Não, não precisa decorar. Se você sabe esse raciocínio, o resto fica bem fácil, tá? Tá, então, como é que poderia, então? Se a gente fez esse raciocínio, se a gente estudou dessa forma, então, como é ou quais são os preceitos que devem ser observados, Ronaldo? Somente se for de acordo com que a Constituição ou a Constituição, Constituição Federal ou a Constituição Estadual dispuser sobre esse tema. Porque se a lei orgânica de um município não for suficiente para poder manter aquele município, no caso Palmas, no âmbito de uma alteração de limite territorial, e isso, obviamente, feriu outro município com outra lei orgânica, então só pode ser resolvido pela Constituição do Estado. Que se for fraca, obviamente, a Constituição Federal deverá reger isso. Em tempo hábil. Então, olha aqui, ó. Vocês já raciocinaram. Ronaldo, a questão de alteração de limites pode ser versada dentro... Presta atenção. Pode ser versada dentro da lei orgânica? Pode até ser versada. Mas quem vai comandar isso aqui é o Estado, a Constituição do Estado ou a Constituição Federal. Né? A CE e a CF. Show de bola? Claro, porque é óbvio, se o município não versou muito bem sobre a alteração de limites, pode prejudicar todo o contexto minimamente da federação e assim contaminar o resto do Brasil, da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Tranquilo? Uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês, olha, prestem muita atenção de acordo com esse raciocínio. A alteração de limites é uma coisa, tá? Pode se suprimir, pode aumentar, mas lembrando que quem vai versar dominantemente sobre isso é a Constituição do Estado ou a Constituição Federal, tá? Uma coisa, repito, é a alteração de limite territorial do município. Não vamos confundir com a reorganização territorial. Na reorganização territorial, não vamos versar sobre alteração de limites, mas sim sobre criação, organização, supressão. Tá, tô entendendo, Ronaldo, tô entendendo. Mas mesmo assim, ao falarmos não de alteração dos limites, mas sim de reorganização territorial. A lei orgânica, já que não vai alterar limites territoriais, pergunto, a lei orgânica do município não poderia versar somente sobre isso? De jeito nenhum, porque existem outros valores além do território. Repito, existem outros valores além do território que devem ser versados aqui. Tipo o que, Ronaldo? A questão da organização político-administrativa. Como assim? Saber
se a União pode concorrentemente, saber se a União ou o Estado pode concorrentemente continuar, claro, administrando, ajudando na administração municipal. É óbvio que o município ele tem que passar, ele tem que trazer à tona toda essa organização que vai influenciar no orçamento, vai influenciar nessa ajuda que os outros entes vão trazer a ele, no caso, Estado e a União, tá? Que se houver alguma ruptura, é isso que eu quero dizer, se houver alguma ruptura no âmbito administrativo, no âmbito territorial, isso pode, obviamente, acarretar problemas no âmbito administrativo público. E acarretando problemas no âmbito administrativo público por uma questão de reorganização territorial, isso também aqui pode, de repente, ferir a federação. Tá legal? Dá um exemplo, Ronaldo. Criação, incorporação, fusão, desmembramento de município. Simples. Vai criar um outro município, né? Ou seja, vai desmembrar uma parte de um município e vai criar um outro município. Isso não vai acarretar na receita de um Estado? Não pode acarretar na receita de um Estado? Será que aquele município ele tem capacidade de ser desmembrado para criar ali do outro lado um outro município? Será que dois municípios podem... um município pode ser incorporado no outro? Será que dois municípios podem se fundirem? Isso tudo não pode acarretar uma questão de ferimento político-administrativo? Sim, claro que pode. Isso não pode afetar o Estado? Sim, claro que pode. Será que a lei orgânica, ela sozinha, poderia versar sobre isso? Não. Ela poderia, de repente, falar alguma coisa nesse sentido? Poderia, tal qual a lei orgânica do município de Palmas também versa. Mas, fundamentalmente, com atenção ao que, gente? A Constituição do Estado e, obviamente, os requisitos previstos no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal e também na forma de lei complementar federal. Tudo isso, se não for observado, pode criar preceito para um outro município, desorganizando o Estado por completo. E se desorganizar o Estado por completo, mostrando que o município ele tem autonomia de se movimentar internamente sem pedir atenção ao Estado, pode prejudicar, no final das contas, a União. Ou, melhor dizendo, então, finalisticamente falando, a República Federativa do Brasil. Então, é como se fosse um vírus. Começa pequenininho, depois vai se alastrando e vai acabar prejudicando a República Federativa do Brasil no seu quê, ou no seu pontual valorativo de federação. Olha que legal isso. Tá, Ronaldo, eu entendi. Estou sacando esse detalhe aqui. Você pode, novamente, trazer as fontes? Sim, presta atenção. Olha lá. Quando eu falo de reorganização territorial, eu estou falando de divisão de município, estou falando de criação de município, incorporação de município, que não pode ele sozinho dispor sobre isso, pela sua lei orgânica. Ele pode até versar rapidamente, mas, no caso de Palmas, a lei orgânica, ela até versa sobre isso, mas o município ele tem que ficar atento ao artigo 67 da Constituição do Estado do Tocantins. Tá legal? Show de bola? Bacana? Na atenção, melhor dizendo, que você tem que dar também ao parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal. Deixa eu tirar aqui, acho que foi um pouquinho mais além, né? Espera aí. Constituição do Estado e aqui a Constituição Federal, onde eu estou colocando aqui, tá? Parágrafo 4º, artigo 18 da Constituição Federal. Olha que interessante, nós temos preceitos aqui que devem ser versados. Então, só quero dizer uma coisa para vocês. Não confunda a alteração de limites com a reorganização. Sem alteração dos limites, claro, que vai falar sobre criação, incorporação, fusão e desmembramento de um município. Mas com a criação de um outro município, não podemos falar sobre alteração de limites? Não, alteração de limites tem uma outra natureza jurídica. Na criação de um município, é obviamente um distrito. Vamos imaginar um distrito de um município
que, de repente, possa se transformar num município. Tá legal? Tá. Então, Ronaldo, mas eu não estou vendo qual é o problema disso prejudicar o Estado. Sim, imagine se o município pudesse fazer isso sem a atenção de qualquer outro preceito, de outro ente que o agregasse, por exemplo, no caso o Estado Tocantins. Não criariam outros preceitos, digamos assim, outros precedentes, melhor dizendo, para outros municípios assim o fazerem? E se assim fizesse, não poderia prejudicar as contas do Estado? Não poderia prejudicar a questão econômica? Claro. Orçamentário? Sim. Financeira? Sim. Tributária? Sim. E aí, como é que fica a história? Está entendendo? Tem que ter um controle. Então, a autonomia é isso. É uma certa liberdade, mas controlada pelos documentos constitucionais, que sejam, obviamente, não é hierarquicamente superiores, não vou deixar assim, mas vamos talvez trazer Hans Kelsen, hierarquia das normas, vamos colocar dessa forma. Vamos aceitar isso. Né? Hierarquia das normas constitucionais. É lei orgânica, Constituição do Estado e Constituição Federal, muito embora saibamos que não exista hierarquia entre os entes. O que existe, claro, é uma autonomia prevalente. Tá show de bola? Bacana? Bacana. Só faltou um detalhe aqui, tá? Parágrafo 4º, artigo 18, e também, além disso, lei complementar federal que vai versar ou pode versar sobre isso aqui. Aliás, deve versar sobre essa questão de reorganização territorial. Tá certo, gente? Tá bacana? Então não pode deixar Bangu, não pode deixar somente o município resolvendo esse negócio, senão dá problema. Tem que sim atenção ao Estado, num primeiro grau. Olha aí, velho, você quer se organizar? Tem que esperar aí, obviamente, a leitura de determinados preceitos da Constituição do Estado, mas também, para reforçar isso aí, a Constituição Federal. Morreu? Morreu. Tá. Então, a primeira forma de autonomia que nós devemos dispor aqui é justamente essa. Temos outra autonomia? Palmas possui outra autonomia? Sim, claro. Vamos lá. Algumas pessoas banalizam esse tipo de autonomia, mas ela é importantíssima, principalmente para a questão de prova, né, de concurso público. A questão da simbologia. Simbologia? Símbolo de palmas. Presta atenção, palmas não é um ente? Não tem autonomia? Sim. Logo, então, tem a sua capacidade de criar seus próprios símbolos. Muitas pessoas desprezam isso aqui, tá? Mas não podem desprezar, não. Por que, Ronaldo? Porque você tem que saber a bandeira, tem que saber que o hino, tem que saber que o brasão de armas são símbolos do município de Palmas, assim como qualquer outro município possui. Qualquer outro município possui símbolos. Tá legal? Então, bora lá. Bandeira, né? O brasão de armas, né? E o hino. Olha que legal. Tá, Ronaldo. Então, isso decorre da autonomia? Claro que decorre da autonomia política. Show de bola? Tá legal, então. Passado aqui, vamos avançar. Temos outra autonomia versada lá na lei orgânica de Palmas, Ronaldo? Temos, claro que temos. Transferência de sede. Transferência de sede? Sim. Toma muito cuidado com isso aqui, tá? Autonomia administrativa. A mudança de sede dos poderes. Presta muita atenção que aqui eu preciso chamar a atenção mesmo de vocês. No âmbito municipal e no Distrito Federal, só possuem 2 poderes, só existem 2 poderes. Palmas não é diferente, claro, é um município. Então, nós falamos em bipartição própria. Presta atenção nisso aqui, por favor. Bipartição própria dos poderes. Então, Palmas possui apenas como próprio o poder executivo e o poder legislativo. Toma muito cuidado, toma bastante cuidado. A transferência da sede dos poderes legislativo e executivo, eles poderão ocorrer,
tá? Aliás, eles ocorrerão, na verdade, né? Todo 1º de junho, para o distrito de Taquarussu do Porto. Taquarussu do Porto, ou simplesmente Taquarussu, como eu já ouvi o pessoal falar, né? Mas por que isso, Ronaldo? Por uma questão de concessão do território, né? Houve uma concessão do território de Taquarussu para que Palmas, sede do município, ou seja, capital do Tocantins, fosse construída, simplesmente assim. Tá? Houve uma concessão do território até que Palmas fosse construída. Tá legal? Então é uma data comemorativa. Então, todo 1º de junho, existe a transferência da sede dos poderes, repito, executivo e legislativo. Olha a palavrinha agora mágica, apenas. Apenas? É. E o judiciário? O judiciário não pertence ao município. Muito embora o judiciário esteja em Palmas, o judiciário que lá está é do Estado. Toma cuidado com isso. Não é o judiciário que vai entrar também nessa aqui, não. O poder judiciário permanece de acordo com a lei orgânica. A lei orgânica não poderia sequer falar em transferência da mesma forma que fala sobre o poder executivo e legislativo, porque o poder judiciário ele pertence ao estado de Tocantins. Tudo bem? Entenderam isso? Bacana? Ô, Ronaldo, por que o município, talvez você queira saber por que o município ou os municípios, eles não possuem poder judiciário próprio. Vai uma pergunta. Tudo em nome da preservação da federação. Você imagine só 2 municípios em litígio, cada qual com seu poder judiciário, não poderia fragilizar a federação? Claro que poderia. Você imagina o Estado com um problema com o município. Primeiro teria que se dar atenção ao município, ao poder judiciário do município, fragilizando assim a autonomia prevalente do Estado em relação ao município. Olha que bagunça seria. Não poderia o município ter tamanha força com liminares de forma a estragar a competência, digamos assim, prevalente de um Estado ou da União? Não poderia criar-se um precedente no sentido de outros municípios assim também fazerem de forma a prejudicar o Estado? Claro! Então é por isso que não existe poder judiciário nos municípios. Poder judiciário próprio ou poder judiciário municipal. Por conta exatamente de preservação da federação. Tá legal? Bacana, Ronaldo, eu estou entendendo. Então, o Poder Judiciário ele pertence ao Estado Tocantins. E a transferência é somente desses 2 poderes. É aí que a gente fala bipartição própria dos poderes. Show de bola? Bacaninha? Sem medo de ser feliz? Sem medo. Então, vamos avançar? Vamos. Tá. Aí você fica perguntando assim, Ronaldo, administrativamente, Palmas, pelo que a própria lei orgânica se dispõe, atua sob o manto de determinadas diretrizes. Né? Essas diretrizes nós vamos chamar de objetivos. Tudo bem? Show de bola? Quando objetivos? Objetivos. São comandos gerais, são metas que Palmas, de acordo com a lei orgânica, de acordo com, repito, com a sua lei orgânica, acaba se comprometendo. Presta atenção, objetivo não é direito, não é dever. É alguma coisa que o município quer alcançar, né? De acordo com a possibilidade. Tudo bem? Quando eu falo possibilidade, é dinheiro e, obviamente, o interesse legislativo. Tá? Mas não vou avançar nisso aqui agora, não. Essas metas, essas norma-metas, nós vamos chamar de objetivos. Tá legal? Tá legal. Show de bola? Show de bola. Quando a gente fala de objetivos, ou seja, aquilo que Palmas quer alcançar com base no que dispõe a lei orgânica, nós temos que trazer aqui objetivos de natureza interna e objetivos de natureza externa, ou
objetivos externos. Tá legal? Tá. Para facilitar o seu estudo, a sua leitura sobre a Lei Orgânica de Palmas, é bom que você coloque na cabeça que Palmas vai concorrer no âmbito das suas competências, naquilo que tem Palmas a fazer, para a consecução, para que determinados objetivos possam ser praticados em consonância ao que o artigo 3º da República Federativa traz, bem como os princípios que estão elencados também na Constituição do Estado do Tocantins. Show? Show! Então, presta muita atenção na dica que eu vou dar para vocês aqui, ó. Quando a gente fala de objetivos, o documento regencial ou o referencial da Lei Orgânica de Palmas, além daqueles que forem intrínsecos ao interesse público no âmbito de Palmas, nós também temos o artigo 3º, tá, da Constituição Federal, que versa sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, e, salvo me engano a memória aqui, o artigo 2º da Constituição do Estado do Tocantins, tá? Cai aí, abre aí a Constituição Federal, abre aí a Constituição do Estado que você vai ver. Tá certo? Tá, Ronaldo, estou entendendo. Mas o que diz a Constituição Federal? Vocês lembram, vocês sabem. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Sim. Temos sociedade dentro do município de Palmas? Temos. Então interessa, não é? É um objetivo plenamente aplicável, é um objetivo plenamente, digamos assim, alcançável no âmbito do município, não é? Construir uma sociedade que lá, essa sociedade seja livre, justa e solidária. Está se contrapondo ao interesse da União? Não. Pode concorrentemente, quando eu falo concorrente é juntamente, tá? Conjuntamente. Pode Palmas trabalhar da mesma forma que a União trabalha para uma sociedade, para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária? Sim, tranquilo. Pode Palmas trabalhar conjuntamente ou concorrentemente à União e o Estado também na erradicação da pobreza e marginalização, bem como da redução ou na redução das desigualdades sociais e regionais? Sim, claro, porque tem pobreza lá? Tem desigualdade social no município? Tem. Isso é um objetivo que a República Federativa do Brasil quer, inclusive o município? Sim. Então, repete-se isso lá na lei orgânica? Sim, mas não de forma expressa, mas sim de forma remissível ao que o artigo 3º da Constituição Federal bem coloca. Show? Show. O que mais, Ronaldo? Erradicar a pobreza e marginalização. Além disso, o que tem, Ronaldo? Além de erradicar a pobreza e a marginalização, bem como as desigualdades regionais e sociais. Promoção do bem de todos. Todos dentro do município tem que estar bem? Sim, claro, sem preconceitos de qualquer natureza. Faz o reducionismo. Existe preconceito dentro do município? Existem casos de discriminação dentro do município? Sim, um reducionismo num hemisfério, numa esfera minimamente preservável, edilícia? Existe também, claro que existe. É um núcleo mínimo federativo, chama-se município, em equiparação ao Distrito Federal, que ora se comporta como Estado, ora se comporta como município. Mas isso é uma outra história. Tá legal? Tá legal. Mas tem um objetivo, presta muita atenção nisso aí, tem um objetivo, um apenas, na República Federativa do Brasil, no artigo 3º, que versa, claro, sobre esses objetivos, no campo dos princípios fundamentais, tem um apenas que Palmas não vai poder fazer. A garantia do desenvolvimento nacional. Palmas não pode interferir nisso, não. Ele pode ajudar? Pode, mas ele não pode garantir o desenvolvimento nacional, porque isso é um objetivo da República Federativa do Brasil. Tá legal? O desenvolvimento nacional, não, ele pode ajudar, mas garantir, não. A garantia do desenvolvimento nacional pertence, obviamente, à União, vamos colocar dessa forma, pertence político-administrativa à União. Ou administrativamente, perdoe-me. Tá certo? Você entendeu? Vocês entenderam isso?
Então, Ronaldo, o inciso primeiro, o inciso terceiro e quarto, não é? Você está com a Constituição aberta aí? Então, lembra lá comigo, vê aí se é isso. Primeiro, terceiro e quarto. Os incisos do artigo 3º. Porque garantia do desenvolvimento nacional, de jeito nenhum. Quem vai garantir isso aí, logo de cara, garantir, entre aspas, no âmbito de uma norma meta programática, digamos assim, é a União. Show de bola? Bacaninha? É por isso que, se vocês forem lá no campo dos objetivos da Lei Orgânica de Palmas, você vai lá, Palmas concorrerá no âmbito da sua competência, tá? No que dispuser a sua competência, de acordo com a sua competência, para a consecução dos objetivos da República Federativa do Brasil, bem como daqueles prioritários instados lá na Constituição do Estado do Tocantins. Tá certo? Tá. Aí você vai lá no artigo 2º da Constituição Estadual, do Estado do Tocantins, e você vai ver que os objetivos lá na Constituição do Estado, eles são mais detalhados. Então, para você não ficar decorando, se de repente for cobrado isso na prova, que eu duvido muito, mas seguro morreu de velho, você vai ver que apenas 3 objetivos serão colocados de forma lato sensu, LS, lato sensu. Quando você vai lá no artigo 2º da Constituição Estadual, você vai ver que os objetivos lá, na realidade chamados de princípios, diga-se de passagem, eles são colocados de uma forma mais stricto sensu, mais fechada. E quando eu falo fechado, estão mais detalhados do que na Constituição Federal. Aí você vai pela lógica. Quando assim houver, então você vai dizer que esse objetivo, que está muito mais especificado do que aquilo que nós acabamos de ver aqui, é um princípio / objetivo prioritário da Constituição do Estado, que Palmas vai se atentar a atingir enquanto meta. Entenderam? Bacaninha? Pô, é mesmo, né, Ronaldo? Pois é. Então, vai no macete. Se o objetivo estiver demasiadamente especificado, logo não será um princípio, não será um objetivo seguido a partir da Constituição Federal, mas sim da Constituição Estadual, a que Palmas se incumbe a alcançar. Show de bola? Bacana? Bacana. Eu acho que agora nós podemos falar dos objetivos externos e internos, né? Presta bem atenção aqui, ó, por favor. Toda vez que falar de um objetivo interno, já, digamos assim, esculpido pela própria lei orgânica de Palmas, além daqueles que são regenciais e majorantes, repito, a lei orgânica de Palmas, tudo que importar aqui para o município, de forma a trazer o bem-estar da sociedade, estará num campo de interesse ou de meta a ser alcançada por Palmas. Quando o município de Palmas tiver que se relacionar com outro município, então nós vamos falar que o objetivo será externo. Como é que funciona isso, Ronaldo? Como é que é? Presta atenção comigo. Primeiro vamos trabalhar o externo. Imagine só, lá na lei orgânica está falando que Palmas vai buscar de forma permanente uma integração econômica, social, política, cultural com outros municípios. Opa! Espera aí, vamos pensar. Falou em outros municípios? Sim. Falou que Palmas vai buscar? Sim. Não tem cara de meta? Sim. Então isso é um objetivo de natureza externa. Show de bola? Ah, entendi, Ronaldo. Entendi. Quando fala que Palmas vai buscar ou buscará, quando você fala buscará, alcançar, uma meta, é obrigado? Não, não é obrigado, mas buscará, claro, quando for possível,
né, de forma permanente, uma integração econômica, política, social, cultural, blá, 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 com outros municípios. Então, nós temos aqui um objetivo externo, porque nós temos uma relação de Palmas com outro município. Show de bola? Bacana? Bacana, Ronaldo, bacana, eu entendi isso. Perfeito, perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, vamos lá. Se de repente cai numa prova que Palmas busca reduzir a desigualdade social. Esse fenômeno é encontrado facilmente no âmbito do município? Você vai dizer para mim que é. Não está dentro do município? Sim. Então, isso aqui é um objetivo interno. E quando a gente fala em objetivo interno, a relação é do povo para com o governo. Olha que tranquilo isso. Show de bola? Show de bola. Então, para matar a dúvida aí, objetivos internos, fáceis, para não decorar, vão todos eles estar relacionados na relação, claro, do povo para com o governo. Quando você fala em objetivo externo, você está falando num comando de meta, de alvo ou de alcance, quando fala que Palmas vai buscar uma integração permanente com outros municípios no âmbito econômico, social, político, enfim, que o valha. Então será externo. Tá? Setinha para fora, setinha para dentro. Setinha para fora do município, então quer dizer que o objetivo é externo. Setinha para fora é o povo se relacionando com o governo e vice-versa. Então, aquilo que vier a agradar o povo enquanto objetivo, logo temos que falar que é um objetivo interno. Show? Show. Precisa decorar? Não, né? A coisa é tão óbvia, a coisa fica tão bacana estudar dessa forma, né? Sim, claro. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas aí, vamos lá pensar numa coisa. Como é que Palmas poderia conseguir isso? Como é que Palmas poderia, de repente, alcançar um objetivo como esse? Aí você pensa, Palmas teria que fazer uma parceria, né? Se Palmas não tivesse, de repente, subsídios, não tivesse recursos, ou não tivesse efetivo, ou não tivesse mão de obra, ou não tivesse, digamos assim, qualquer outro aparato necessário para alcançar esse objetivo, ele poderia, claro, com base num princípio externo ou num objetivo externo, buscar uma ajuda com outro município, não é? Sim. Mas se ele não quisesse um município, ele poderia buscar também uma ajuda de uma associação, de uma cooperativa? Sim, claro. Então, presta bem atenção aqui, porque para que Palmas consiga atingir esses objetivos, ele vai poder se relacionar com outras pessoas jurídicas, inclusive de direito privado. Ah, Ronaldo, então, vamos dizer que Palmas, para atingir esses objetivos aqui, pode muito bem se relacionar ou fazer ou pertencer a consórcios, não é? Ah, tá. Pode se vincular a cooperativas, ou pode se miscuir com cooperativas, associações. Entender? Olha que bacana. Pode celebrar convênios, pode talvez delegar ou receber delegação de competência do Estado, inclusive. Somente se houver convênio. Presta bem atenção nisso, né? Para a prestação, óbvio, de um serviço público de natureza concorrente. Como é que é? Exato. Presta muita atenção nessa maldade. Tá? Quando eu falo em convênio, vou apagar aqui para que a gente possa avançar. Essa questão de convênio. Isso para que Palmas consiga atingir os seus objetivos de uma forma mais tranquila. Tá bom? Tá. Convênios. Palmas pode estabelecer? Pode. Palmas pode estabelecer esse convênio com o Estado? Pode. Claro, com certeza. Sobre determinado serviço público, não é?
Deixa eu apagar aqui, porque eu acho que escrevi errado. Serviço público, não é? Sim. Pode existir delegação? Delegação? Pode, claro que pode existir. Tanto de Palmas para o Estado, quanto do Estado para Palmas. Pouco importa a direção. Então, Palmas pode delegar ou receber delegação de competência do Estado? Sim, mediante convênio que possa ser firmado ou tenha sido firmado com o Estado, para a preservação, claro, de um serviço de natureza, olha que interessante, amores, ó, concorrente. Entendi, Ronaldo. Perfeito. Tranquilo, então, olha que legal. Se a atividade ou serviço público for concorrente, tá, olha, no âmbito de um convênio firmado entre Palmas e Estado, por exemplo, em torno de uma preservação de um serviço público, pode ocorrer delegação, tanto de lá para cá, quanto de cá para lá. Tanto ele pode delegar, como receber. Né? Uma via de mão dupla. Entenderam? Toma muito cuidado com isso. E cada palavrinha dessa aqui é essencial. Ó, olha lá, competência concorrente, delegação. Bota na cabeça aí, tá? Isso aqui é um exemplo. Palmas e Estado. Show de bola? Bacaninha? Sem medo de ser feliz? Pô, Ronaldo, fantástico, velho. Fantástico, fantástico. Perfeito, perfeito, perfeito. E é óbvio, né? Que se a gente está falando de objetivo, de como Palmas vai alcançar esses objetivos, vamos rapidamente relacionar em torno do quê? De qual tema? De qual temática? É aí que a gente abre o ponto para falar de competência. Competência vou ensinar um macete bacana a partir de tudo que fora falado até então, tá certo? Vou ensinar um macete bacana para vocês não decorarem o artigo 5º, nem o artigo 6º da Lei Orgânica de Palmas. Olha que bacana isso, olha que fantástico isso. Show de bola? Show de bola. Então nós vamos falar competências. As competências. Vamos usar aqui, obviamente, o artigo 5º e o artigo 6º, né, da Lei Orgânica de Palmas, da LOP. Show? Show. Primeira coisa que eu preciso que vocês botem na cabeça. As competências que Palmas tem que tratar são aquelas providas em razão do interesse local e o bem-estar da população. Então, você já tem um primeiro referencial. A competência, a hora mencionada aqui, ela é versa ou ela tem como objeto, claro, estou falando do município, tá? Tudo aquilo que se refira ao interesse, né, local, interesse público do município, mas o bem-estar do povo. Tá legal? Esse aqui é o objeto primário que a gente tem que se atentar. Show? Show. Só que a competência, ela não pode ficar apenas direcionada a isso. Nós vamos ter uma competência isolada, que é essencialmente isso aqui, e nós vamos ter uma competência, vamos colocar assim, comum. Tá certo? Tá. Eu ia usar o mesmo modo que eu falo nas competências do artigo 21, 22, 23, 24 da Constituição Federal, mas eu preferi não entrar nisso aqui. Né? Não passar da mesma forma como eu passo no direito constitucional. Eu prefiro passar de uma forma genuína aqui, para que vocês não fiquem desesperados. Tá legal? Show de bola? Show de bola. Quando eu falo, repito, de interesse público, local e bem-estar do povo, tá certo? Da população, eu, repito, faço essa refrasagem com vocês aqui, vai se referir à competência isolada.
Quando eu falo em competência comum, eu estou falando de uma concorrência, presta atenção aqui comigo, entre os entes da federação, que são partícipes e interesses comuns do município, do estado e também da União. Tá legal? Ah, entendi. Então, nós vamos ter aqui interesses que vão repercutir e vão, claro, se evidenciar em torno de objetos. É isso, Ronaldo? Exatamente. Exatamente. Então, presta atenção comigo aqui. Vamos por parte. Pega esse trinômio aí. Objeto, repercussão e interesse. Para não decorar o artigo 5º nem o artigo 6º da Lei Orgânica de Palmas. De novo, olha lá. Objeto, repercussão e interesse. Vou escrever, bora lá. Objeto, repercussão, reperque e interesse. Você tem que manjar desses 3 objetos. Na realidade, dessas 3, digamos assim, dessas 3 variáveis aqui, melhor dizendo, lembrando de tudo que a gente já falou até então. Porque aquilo que a gente falou logo no início vai ajudar aqui. A gente vai ter que saber definir o objeto, saber a repercussão que possa ter e o interesse que possa despertar, para poder discutir de quem é a competência, se a competência é isolada ou é a competência comum. Se é a competência comum, tem que saber se interessa ao município, ao estado e à União ao mesmo tempo. Legal? Legal. Dentro da competência isolada, nós vamos ainda fazer uma dicotomia, competência administrativa e competência legislativa. E eu vou explicar para vocês como vocês vão trabalhar isso aqui, tá? De acordo com esse quadro aqui. A competência isolada está lá no artigo 5º e a competência comum está lá no artigo 6º. Show de bola? Show de bola. Então, bora lá. Vamos primeiro trabalhar com a competência isolada porque fica mais fácil. Por que, Ronaldo? Porque nós vamos tratar apenas daquele interesse local. Do interesse público local é o bem-estar do povo ou da população. Ou seja, nós estamos falando daqueles objetivos que são internos ou externos? Internos. Oba! Legal! Show de bola. Os objetivos internos. Ah, Ronaldo, mas pode existir, de repente, uma questão que possa ser alavancada por um objetivo externo? Sim, mas é outra coisa. Vamos fechar o foco. Fecha o foco aqui comigo. Bota na cabeça. Isolada é dentro do município. Bora lá. O objeto, ele está dentro do município. Setinha para dentro. Isolado. Só o município vai se preocupar com isso. Então, o objeto é local, não tem repercussão além do limite do município. Tá legal? Como é que é, Ronaldo? No ou na competência isolada, o objeto é local, sem repercussão além dos limites do município, e deste gerará o interesse. Ou seja, o município terá interesse exatamente por conta disso, em torno do objeto que é local, sem repercussão além dos limites do município. Ah, tá, estou entendendo. Tá. Vamos começar a raciocinar num binômio aqui. Você vai ter competência legislativa e competência administrativa. Competência legislativa, Ronaldo, competência de produzir norma, tratar sobre temas jurídicos que repercutam, claro, juridicamente, enfim. Vamos falar de uma organização jurídica, de processo legislativo, de decreto, de atos. Vai criar, modificar, extinguir direitos. Vamos colocar dessa forma. E vai, obviamente, se criar, modificar, extinguir direitos e situações jurídicas a partir do quê? De lei, de uma organização jurídica. Show! Show! Então, nós temos aqui a competência isolada legislativa. Ronaldo, dá um exemplo aí. Sim. Instituir tributos. O que é instituição de tributos? Né? Instituir tributos da sua competência, é claro. Fixar preços. Não está criando deveres, obrigações para quem deva ser contribuinte de tal tributo, de tal exação? Você vai dizer para mim, sim. Vai se fazer isso por meio de quê? Lei. Só se institui isso
para alguém pagar mediante lei. Então, você tem uma competência isolada legislativa. Tá legal? Ronaldo, não entendi. Cara, é simples. Vai criar, modificar ou extinguir direitos de outrem? Vai. Então, na onde? No âmbito do município? Sim. Então, a competência isolada? Sim. Vai, novamente, vai criar, modificar ou extinguir direitos de outrem? Sim. Então, a competência isolada legislativa. Precisa decorar isso, velho? Não. Me dá outro exemplo aí. Elaborar plano diretor. O plano diretor da onde? Do município, não é? O objeto não é local? Sim. Vai repercutir além dos limites do município? Não. Então isso interessa a quem? Ao município. Então a competência é isolada. Ah, que legal, velho, que bacana, que ótimo isso. É exclusiva do município. Entenderam? Entenderam. Agora, vem comigo. Esse plano diretor vai obrigar alguém a fazer alguma coisa? Sim. Então, se vai obrigar, então nós vamos falar em legislativo. Então, assim, competência exclusiva ou isolada, tanto faz, de natureza legislativa. Se você estiver percebendo que o ato primário é o de criar algum preceito para que, a partir de então, possa ser cumprido, logo, então nós vamos falar que é uma competência legislativa. Show de bola? Sempre faça esse raciocínio, tá? Para você não confundir com as competências que são concorrentes com a União, Estados, município, Estado e União. Show de bola? Show de bola. Tranquilex? Tranquilex. Outro exemplo bacana. Regulamentar a utilização de logradouros, especialmente no perímetro urbano. Você não está falando em regulamentação? Tá. A regulamentação é um ato legislativo, não é? Sim ou sim? Sim. Quando muito, é normativo administrativo. Não é? Sim. Ah, legal. Está criando, modificando, extinguindo direitos de outrem? Sim. O objeto é local? Sim. Vai além dos municípios, vai além dos limites do município? Não. Então, o interesse é de quem? Do município. Pergunto, vai regulamentar? Vai. Então, a competência é administrativa ou legislativa? Legislativa. Caramba, Ronaldo, que show isso, hein? Pois é, pois é. Aí, vamos matar a pau aqui. O que não for por exclusão legislativa vai ser administrativa. Como assim? Elaborar plano plurianual e diretrizes orçamentárias, não está fazendo nada, só está elaborando o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, no que couber, obviamente, aqueles lá do artigo 165 da CEF. Outra coisa, dispor sobre limpeza das vias, logradouros públicos, enfim. Sacaram, né? Então, competência administrativa por exclusão, não é aquilo que originariamente normatiza alguma coisa. Você pode ter, de repente, uma criação, modificação, extinção de direitos de outrem, sim, por um ato administrativo. Mas você tem que entender o que criou aquele ato administrativo, porque se vai criar, modificar ou extinguir direitos de outrem, por certo, é a lei. É a lei. Então, a competência ela é legislativa. Entenderam? Se vai criar originariamente, se está falando na prova que vai elaborar determinada lei, se está falando na prova que vai elaborar um regulamento, vai dispor sobre a obrigação de alguém, sobre o dever de alguém, sobre o direito de outrem, então nós estamos falando de uma competência isolada legislativa. Agora, o ato administrativo, que vai concretizar aquilo que já está escrito, o próprio termo já ajuda, é a administração, ou administrativo. Ou seja, uma competência isolada administrativa. Show de bola? Bacaninha? Sem medo de ser feliz? Tá. Então, você vem comigo aqui e agora nós vamos ampliar os horizontes. Quando o objeto, presta atenção aqui comigo, quando o objeto ele for local, regional ou nacional, quando eu falo importar, tá? Com repercussão além dos limites do município, vai gerar interesse ausente de primeiro, segundo, além de terceiro grau. Ou seja, nós vamos falar aqui de uma competência comum. Todo mundo se interessa nisso. Mas é óbvio que
Tudo nasce, ou melhor dizendo, em regra, tudo nasce daqui, no município. E que vai despertar um interesse no Estado e, por consequência, também na União. Tá, me dá um exemplo aí. Saúde. Saúde. Saúde é um tema que interessa a quem? Somente o município? Não, não. Saúde é alguma coisa que interessa ao Estado e à União. Por que, Ronaldo? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui interessante. Uma epidemia. Uma epidemia. Uma epidemia começou aqui no município de Palmas, Deus me livre dos credos, né? Mas vamos lá, pegar esse exemplo aqui. Uma epidemia começa aqui. Ela não pode se alastrar para o Estado e para o restante do país? Sim ou sim? Sim. O Estado não pode, aliás, o Estado não tem que se preocupar com isso? Não é do interesse do Estado? Também não é interesse da União? Claro que é. Então, eles não vão colaborar para que essa epidemia ela sofra digamos assim, um controle? Claro que sim. Então, é por isso que o objeto ele pode ser local, regional, presta atenção, ou nacional, que sai internacional, e que pode repercutir para além dos limites do município, ou entrar nesse município, logo, o interesse é de todos. É assim que vocês têm que raciocinar para não decorar. Exemplo, proteger o meio ambiente e combater a poluição. Se não houver uma proteção do meio ambiente, pode deflagrar aqui um prejuízo ao restante dos municípios, integrantes desse Estado, e por consequência prejudicar alguma coisa no âmbito da União? Sim ou sim? Sim. Então isso interessa a todos. Zelar pela guarda da Constituição Federal, das leis, das instituições democráticas e pela conservação do patrimônio público. Interessa a todos? Sim, porque se não for preservado o patrimônio público, pode gerar um precedente ínfimo, isso aí se alastrar para o restante do Estado e, obviamente, para o restante do Brasil. Está entendendo? O objeto, ele repercute de tal forma que possa ameaçar a paz social, a ordem pública também. Então, para que isso não possa ocorrer, todos três se interessam. Tá legal? Show de bola? Entenderam dessa forma? Vamos fazer o resumex depois, tá certo? Vamos terminar aqui falando sobre, já que a gente está falando sobre controle, é certo que as vedações em âmbito constitucional e em âmbito estadual para o município também devem existir. Tá legal? É vedado para o município, para evitar, obviamente, qualquer forma de descontrole, vamos colocar dessa forma, que esse município estabeleça cultos religiosos, tá? Que ele venha se vincular a igrejas, venha a subvencioná-las, embaraçar também o seu funcionamento, ou manter até mesmo com eles ou com seus representantes, algum tipo de vínculo, algum tipo de aliança. Tá legal? Tá. Então, é importante que a gente raciocine que o município ele não pode se agregar de forma com que haja algum descontrole, um descontrole social. Por isso que a Constituição, lá no artigo 19, inciso 1º ao 3º, ela já começa a avisar, ó, vamos controlar isso aí para não afetar o restante dos outros entes e criar um precedente de descontrole social. Tá legal? Por isso que existem as vedações constitucionais. É proibido, claro, é vedado que o município estabeleça cultos religiosos, venha se aderir a determinada religião, porque isso aí pode prejudicar, inclusive, a igualdade dos municípios, nos municípios, de forma, de repente, a criar preferencialismos. Tá? Tá. Não se pode também o município recusar fé aos documentos públicos. Tá certo? Por que, Ronaldo? Porque se recusar fé a documentos públicos, vai criar precedente. É a mesma história que eu estou falando desde o início. Nós estamos falando de uma questão de objeto, repercussão e interesse. Então, tudo aquilo que puder afetar a estrutura da federação, da organização, seja na organização político-administrativa ou territorial, então tem que ser coibida. Imagine só se o município de Palmas recusa a fé a documento público de determinado poder. Claro que isso aí vai contra a Constituição,
mas antes de ir contra a Constituição, vai criar um precedente para que outro município também assim o faça, e se assim criar um precedente, outro também vai fazer, outro e outro vai fazer, e vai acabar arrebentando o princípio federativo, seja na sua gama territorial, ou talvez também na sua gama político-administrativa. Show de bola? Bacaninha? Isso é a Constituição que fala. Porque se você for lá na Constituição do Estado, lá no artigo 60, inciso 1 e 2, você vai ver também que o município ele não pode usar, ele não pode consentir, ele não pode deixar que se use qualquer bens ou serviços municipais pertencentes à administração, seja direta ou indireta. Tá legal? A Constituição do Estado ela faz uma versão mais de preservação do patrimônio público, tá? Dizendo que não pode doar, nem vender bens imóveis, nem se desfazer do seu patrimônio ou constituir sobre esses de qualquer natureza, qualquer vínculo ou ônus, sem uma expressa autorização da Câmara Municipal. Presta atenção. Estamos terminando esse encontro aqui dizendo que a Câmara Municipal faz o controle das contas do município. Falou em dinheiro, a Câmara Municipal tem que tomar conta. Bota na cabeça. Nós vamos discutir isso mais à frente, quando a gente estiver falando dos poderes. Então, nessa aula introdutória aqui, nós falamos sobre a qualificação do município enquanto ente ou pessoa jurídica de direito público interno. Nós entendemos sobre a questão dos valores, dos objetivos e chegamos, obviamente, no como eles vão concretizar esses objetivos, no como eles podem concretizar esses objetivos, até chegar nas competências. Saiba isso aqui e o resto fica fácil. Pega isso aqui e o resto fica bem tranquilo, tá bom? Fui! Até o nosso próximo encontro. Não esqueça de fazer o Resumex aqui na descrição do vídeo. Pintou dúvida, me chama no WhatsApp, no plantão de dúvidas. Fui!